Gente, a reportagem especial vai mostrar imagens exclusivas do dia do crime e as provas periciais, que de acordo com o Ministério Público, podem levar o réu para a sanção a mais de 100 anos de prisão. Coloca no ar. Depoimentos de testemunhas, conclusões de legistas e peritos, vestígios encontrados na cena do crime. Todas as informações reunidas para um dos julgamentos mais esperados da história do Espírito Santo. O que você vai ver com exclusividade são simulações ilustradas do que teria acontecido naquela casa de Linhares em 21 de abril de 2018, quando o Jorgival Alves estava com o filho Joaquim, de 3 anos, e o enteado, de 6, até que as crianças morreram queimadas dentro do quarto. Abusou, de ambas as crianças, ambas as vítimas. Quando eu entrei, eu escutei os choros deles, as gritarias. Nós estamos lidando, sim, com um monstro. A madrugada iluminada pelas chamas do desespero. A confortável casa de Jorgival Alves e Juliana Salles vira cena de 2 mortes. De um lado, um homem que se diz vítima de uma tragédia. Do outro, a polícia aponta um duplo homicídio. Jorgival, ou Pastor George, se torna um dos principais personagens do incêndio que marcou a história do Espírito Santo. Nele, morrem os irmãos Joaquim, de 3, e Cauã, de 6 anos de idade, carbonizados no quarto. As investigações, os laudos produzidos são esclarecedores, são definitivos e são inegáveis. Repito, inegáveis. Nós estamos lidando, sim, com um monstro, não resta dúvida. No dia do crime, Jorgival estava com as 2 crianças, Joaquim, filho dele, e Cauã, filho da esposa Juliana. Ela viajava na data do ocorrido. O acusado diz que estava assistindo filme com os meninos. Os colocou para dormir às 2 da manhã. A babá eletrônica apita. Quando ele vai ao quarto, o local está em chamas. E as crianças, ele alega que não conseguiu resgatar. Poucas horas depois do crime, Jorgival aparece com Juliana aqui em frente ao laboratório de DNA criminal da Polícia Civil. A gente se lembra bem desse dia, nós também estávamos aqui. Ele, se dizendo muito abalado, mas sem nenhum ferimento pelo corpo, gravou com toda a imprensa, apresentando a versão que foi desmentida ao longo de todo o processo. Por volta, mais ou menos, acho que de umas 2 horas da manhã, eu escutei a babá eletrônica, os gritos deles. E quando eu entrei, eu escutei os choros deles, as gritarias, eles gritando, pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queimei minhas mãos. Eu pus a mão na cama e não consegui pegar. Eles se abraçaram e eu não consegui, o fogo estava muito quente, eu queimei meus pés, as minhas mãos. No dia seguinte à morte do filho e do enteado, o pastor se apresenta no púlpito de sua igreja. Aos fiéis que liderava, se mostra emocionado e diz que a morte das crianças era um meio de converter vidas ao cristianismo. Eu tô acelerado, tô com meus pés cheios de bolha, porque eu tô andando de um lado pro outro pensando, Deus, como eu vou usar isso que o Senhor fez para ganhar multidões pro Senhor? Como que nós vamos ganhar essa cidade pro Senhor? É isso que eu tô pensando, Deus, me dá uma estratégia. Levanta um povo nessa cidade, usa isso ao teu favor. A casa passa por diversas perícias. A terceira acontece cerca de uma semana depois do crime. Policiais, peritos e promotores passam mais de 4 horas analisando cada canto do imóvel. Um mês depois da morte dos irmãos, a polícia conclui que o pastor agrediu, estuprou e desacordou as crianças, colocando fogo no quarto em que elas estavam logo em seguida. Ele abusou, de ambas as crianças, ambas as vítimas, do Joaquim e do Cauã.
O indicativo é de que esse abuso ocorreu por coito anal e após esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas. E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, ateou fogo nas crianças e no quarto, com o escopo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente.